Casas. A concessionária realiza a limpeza e reforma no canal Campos Macaé. As intervenções acontecem na Avenida José Alves de Azevedo, no trecho entre o trevo com a Avenida Nilo Peçanha e o Mercado Municipal. Essas ações reforçam o nosso compromisso com o município. Águas do Paraíba, a vida flui melhor por aqui. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quinta-feira, 9 de janeiro de 2025. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. Mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Você confere, daqui a pouco esse programa vai estar disponível em podcast. Logo mais tem reprise na Plena TV também e, além disso, em outros canais também, no nosso aplicativo exclusivo da Folha FM, você ouve toda a programação, participe, interage com a gente lá, também com o comando aí na Alexa, ouvir a Folha FM, aonde você estiver. Alexa vai aonde você estiver, no Brasil ou fora, Alexa vai colocar você aí para ouvir a Folha FM. São 7h07, muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Vamos às principais informações. Como choveu ontem. Choveu muito. Olha, voltou a chover, inclusive, aqui na região choveu muito, Campos choveu muito, vários pontos, muitos pontos alagados, vários vídeos circulando pelas redes sociais, pelos aplicativos de conversa. Dificilmente era um local que não tenha tido, pelo menos aquele alagamento temporário. As ruas de paralelepípedos quase nunca alagam. Aquelas que têm um nível normal, né? Tem umas que estão muito baixas, enfim, de fato aí fica mais complicado. Mas as ruas com os paralelos, ou seja, que não tem aquela camada de asfalto que é um impermeabilizante, elas não alagam. É o caso da minha rua, por exemplo, é de paralelepípedo e cara, com toda a chuva que deu, o máximo é aquela canaletazinha próxima à calçada que enche, né, e não atrapalha em nada, que é o normal, né? O asfalto ele impermeabiliza e é um grande problema para todas as cidades, porque encheram tudo de asfalto. Normal, a gente quer comodidade, não quer ficar andando nesse paralelepípedo o tempo todo, mas a gente sabe que aí tem as consequências. Fora isso, além de Campos ser uma planície, vários pontos foram alagados. Aqui o Cabelô, que a gente já falou, inclusive já discuti aqui até com o autor daquela obra, é um telhado com uma água só. Para dar vazão a uma água só, você tem que ter um sistema muito eficiente. Muito eficiente. Mais outros pontos na cidade também, né, e a Defesa Civil está aí agilizando, está correndo atrás. Em Rio das Ostras, em Búzios também lotado, encheu, choveu muito. Eu fiquei preocupado também com Mimoso do Sul. Ontem de novo foi atingido, não com aquela mesma proporção de março do ano passado, que aí destruiu
várias pessoas morreram, né, naquela tragédia, mas também choveu muito, encheu. Vila Nova, também não, Vila Velha, no Espírito Santo, estou falando de cabeça, algumas cidades que eu acompanhei pelas redes de alagamento, ou seja, então, e também Belo Horizonte, Minas Gerais também choveu muito em várias cidades do interior de Minas, aqui pelo menos 9 cidades que eu contei ontem estavam na mesma situação também da nossa região aqui de Campos. Muita chuva e não havia uma previsão do Instituto Nacional de Meteorologia de um volume havia previsão de chuva sim, como tem hoje, 90% de probabilidade de chuva, deve chover sim no fim do período, mas choveu demais. Teve cidade aí que choveu mais de 120 milímetros em pouco tempo, o que se espera para um mês inteiro, uma média de... Campos tem isso, né? Acho que mais de 100 milímetros de média por mês de chuva. 900 por ano, dá menos de 100 por mês, só para você ter ideia. Então, uma chuva dessa aí, para ter passado de 100 milímetros, não custa absolutamente nada. E aí você vai vendo, hoje, passando aqui pelo Batalhão, que é o local que alaga, não tem jeito, já fizeram ali, me lembro até que Fábio Ribeiro, secretário de Obras, fez ali uma tentativa também de abrir novas bocas de lobo ali e captação de água. E quando já tirei várias fotos ali e mostro às vezes lá nas minhas redes sociais. Quando de madrugada eu passo ali muito cedo, então não tem carro, você consegue olhar do meio do asfalto aquele desnível grande ali em frente ao Batalhão. Eu falo com meus filhos, é um buraco, evita... Era uma lagoa, né, João? O João Siqueira, que está aqui, nosso convidado hoje, eu vou adiantar aqui para a gente começar a conversar logo. Então, assim, evite passar por ali. Mas não tem jeito. Hoje, aí eu passei por aqui, a pé, entro do lado do Batalhão, o que eu logo vejo? Um sofá e um colchão jogado ali na rua. Aquilo não caiu do céu, aquilo não foi prefeitura que jogou, não foi vereador, não foi deputado, aquilo é gente morador que joga. Então, assim, é também muita contribuição da gente nesse lixo espalhado para tudo que é lugar. Então, tem muita contribuição da gente nesse processo de alagamento. Nessa parte de alagamento na cidade também, boa parte aí tem responsabilidade nossa, que jogamos o lixo indevidamente na rua, colocamos no horário errado, ainda temos muito que aprender com essa relação aí de ser humano e meio ambiente. E as reações do meio ambiente têm sido cada vez mais severas. Então, fique atento aí. São 7h12. Previsão de hoje, como eu já disse, repito, de chuva no decorrer do período. A máxima é de 28, mínima é de 22, agora faz 25 graus. Campos tem tempo nublado, sol que meio aparecendo aqui, né, algumas nuvens, mas né, com predominância do tempo nublado neste momento. O programa de hoje é um daqueles programas da série Salve o Rio Paraíba. Hoje nós vamos conversar com o João Gomes Siqueira. O homem é sumidade no assunto, conhece tudo e vem emprestar esse conhecimento para a gente para falar sobre o Rio Paraíba do Sul. Ele é diretor, entre outras coisas, diretor do Comitê Hidrográfico do Baixo Paraíba do Sul. Está aqui com a gente já para a gente conversar sobre esse atual cenário do Rio Paraíba do Sul com pouca chuva, né, que foi o ano passado, com surgimento de geosmina, com intrusão salina e até com nova foz. Me parece que já podemos afirmar que a verdadeira foz do Rio Paraíba do Sul já não é em Atafona, é lá em Guandu, no Rio de Janeiro. Vamos conversar muito hoje com o João, saber quais são as atuações, como que atua esse comitê hidrográfico do Baixo Paraíba. Vamos saber também sobre essa nova transposição. Se hoje está ruim, pode ter certeza que vai piorar ou não vai piorar. Existe um despacho do STF onde baseia-se toda a relação das cidades, dos municípios, né, dos poderes públicos com relação ao uso da água,
que se use com o princípio de solidariedade. A gente quer entender mais isso, porque também, assim, sejamos convenientes. Não vamos jogar a água toda fora? Vamos usar a água. Não tem problema nenhum. O uso racional, solidário, conforme determinou o Supremo, perfeito. Eu consigo entender até aí que não existe nenhum problema. A água está aí, vamos utilizá-la, beleza e tal. Agora, por que uns municípios, como São Paulo, por exemplo, lá nos seus reservatórios, tem lá o nível legal, normal, enquanto a gente aqui está com surgimento de geosmina? Naquele mesmo período. João vai explicar isso para a gente vai entender um pouco mais hoje sobre o Rio Paraíba e, assim, aos prefeitos, vereadores, deputados, as autoridades, a responsabilidade e a população, a informação, o conhecimento, para que possa cobrar dessas autoridades também. João, é só um minuto. Enquanto isso, a gente faz aqui as manchetes do portal Folha 1 e já começamos a nossa conversa. João Siqueira, pai do nosso glorioso galã Edmundo Siqueira. Saudade dele. Vamos lá. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada, muito bem certificada pelo ISO 9001-2015. Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar. Com o aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar ficou fácil, rápido, prático para você saber os resultados de exames e outros serviços mais. Baixe o aplicativo e comece a usar agora mesmo. Rede Mariana de Postos, qualidade e compromisso com você. Ainda, Radmed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. Olha, no portal folha1.com.br de hoje, em destaque: forte chuva causa alagamentos e danos em Campos. Nesta quarta-feira, ruas de diferentes pontos da cidade ficaram alagadas. Em Guarulhos, o shopping ficou inundado. Choveu 60 milímetros em 1 hora na área central. O que a gente falava, Campos tem 900 milímetros por ano, você tem aí pouco mais de 80 milímetros por mês. Ou seja, choveu 60 milímetros, o que se espera por quase que 20 dias em 1 hora. Então, é muita chuva. Benção celebra 47 anos do jornal Folha da Manhã. A comemoração aconteceu na tarde desta quarta-feira e reuniu diretores e colaboradores do jornal. Vigilância Sanitária interdita restaurante no centro. O órgão recebeu diversas denúncias de irregularidades no estabelecimento. Acadêmicos analisam 2 anos desde atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Tentativa de golpe de Estado completou 2 anos ontem. PRF recupera veículo roubado e prende suspeito em Campos. Desgastado, parte do muro do canal do Saco desaba em Campos. Eita, nós. Covid, idosos e gestantes passam a fazer parte de esquema vacinal de rotina. Ainda, Jeane assume presidência do Consórcio de Saúde do Norte e Noroeste. Resultado preliminar do processo seletivo de educação de Campos. Já saiu, hein? Limpeza Pública atua na retirada de mato em Campos. Márcio Pacheco toma posse como presidente do TCE, Tribunal de Contas do Estado do Rio. Revitalização do Centro Histórico de Campos em foco. E MTT participa de campanha de trânsito. A ação visa boas práticas nas estradas. Campos busca eliminar aluguéis de imóveis para creches municipais. Abraço à democracia. Manifestantes participam de atos de 8 de janeiro. Ainda no portal Folha 1, tem um convite aqui a todos que gostam da arte, da cultura. O Museu Histórico de Campos está aberto ao público de terça a sexta-feira, durante os meses de janeiro e fevereiro. E ainda, Kite Fest 2025 acontece neste final de semana em Gruçaí. Evento será no sábado e também domingo. São 7 horas e 19 minutos em Campos. Seu João Siqueira, bom dia.
prazer recebê-lo aqui no Folha no Ar. Seja bem-vindo, obrigado pela presença do senhor. Bom dia. Bom dia, Cláudio, bom dia a todos aqui. Olha só, eu fico feliz de estar aqui mais uma vez e queria fazer um destaque, Cláudio Nogueira, de que esse programa seu vocês aqui trabalhando, né? É um alento para nós. Não é fácil você fazer um programa semanal às 7 horas da manhã, todos os dias. E parabéns a vocês. Estendeu parabéns a Luísio, né, Dona Diva, que somos amigos, né? Mas queria destacar o programa de vocês pela importância que tem. Eu Obrigado. Fico feliz, agradeço o convite, fico honrado. Estamos aqui para trocar ideias, né, com você a respeito desse... A gente vive esse Paraíba do Sul, apaixonado por esse tema, e a gente pensa, né, o que a gente vem aprendendo aí nos diversos fóruns que participamos, junto com os amigos da diretoria do comitê. A gente tenta aqui discutir e chegar a um consenso entre esse tema. Ô, João, eu agradeço muito o seu carinho, suas palavras. Eu acho que é uma luta de todos nós, da direção do grupo. Aloísio Abreu Barbosa, que faz parte dessa bancada, seu filho, que passou aqui também, sabe como é que é o processo. Os companheiros que estão aqui na retaguarda, o Beto, o Marcelo, e assim, a gente trabalha numa equipe, né? Como tudo hoje, a tecnologia facilitou e aí diminui o número de pessoas, mas não diminui a capacidade de cada um. E assim, o propósito do programa é esse, o intuito é esse, trazer aqui conteúdo de qualidade e importante para discutir e apresentar e discutir com a população e mostrar à população o que de fato está envolvendo e acontecendo, principalmente na nossa região, na nossa cidade e região. Às vezes a gente não fala muito de São Paulo, de Rio, coisas importantes que acontecem no Brasil, mas a gente é uma mídia para destacar, claro, que assuntos de toda espécie, de todos os locais. Mas assim, a gente faz cobertura aqui das eleições dos Estados Unidos, que o Aloísio faz muito bem, né, professor nisso, e que não é qualquer um que entende também. Então assim, mas sobretudo é destaque mesmo grande para a nossa cidade e para a região, que tem um potencial fantástico, que tem uma história linda, fabulosa, sabe? Se isso aqui fosse um país, falando sério, se Campos, São João da Barra fosse um país, isso aqui era uma maravilha. Né? Se não houvesse a fusão, nós éramos a maior parte do estado. Estou falando? Não é verdade? Né? Então aqui, vamos, e hoje, nada mais importante em termos de conteúdo do que o Rio Paraíba do Sul, porque se não fosse o Paraíba, não existia Campos, não existia São João da Barra, não existia mais um eito de cidade por aí afora. Porque assim, a gente cria as cidades, você pode perceber, é onde tem água. Você vai no deserto, não tem cidade nenhuma, não sei, alguns casos assim bem, né, específicos, mas que aonde tem água tem cidade, tem gente, tem população, tem vida. E a gente está percebendo, através de várias denúncias, de várias conversas que nós tivemos, e agora com o ingresso do promotor Fabiano, que ele traz aí uma parte muito importante nesse processo, que é um alerta, que é o braço forte do Ministério Público para justamente alertar a população e cobrar das autoridades o que eles têm de direito, o que eles têm de dever e nós temos de direito. Tenho conversado muito com o Fabiano Moreira, ele é promotor de investigação penal do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, e assim, o princípio da nossa conversa aqui é exatamente sobre o uso solidário determinado pelo STF da água do Rio Paraíba do Sul, né, e de toda a bacia hidrográfica do Paraíba. Mas vamos chegar lá nessa parte. Antes de chegar lá, deixa eu te fazer uma pergunta, João, para o ouvinte entender, para a gente entender, como que funciona o comitê que você hoje é diretor? Como que é a engrenagem dele? Como que é feita essa reunião? Quem participa? Nós temos São João da Barra, São Francisco, Campos,
lembra os outros municípios, você acha que precisamos ter mais municípios, ter mais gente participando, precisamos ter um engajamento maior, tanto da população quanto das autoridades? Me explica como é que é o conteúdo desse comitê, como que são as reuniões, como que são tomadas as decisões e para onde que vão essas decisões, por favor. É muito importante, eu agradeço muito essa pergunta sua, Cláudio, porque a pessoa, quando o comitês, né, estão ganhando destaque no Brasil, mais de 40 comitês no Brasil estão ganhando destaque. E as pessoas perguntam por que o comitê está fazendo, como você está falando ali, e eu agradeço a oportunidade de poder falar um pouco. Nós aqui na região norte e noroeste do estado do Rio de Janeiro, nós temos características especiais. 2 regiões importantes do estado, noroeste e norte, congregadas numa mesma macro-região, que é a região hidrográfica 9, que é o Comitê do Baixo Paraíba do Sul, são 22 municípios. Na cadeira do comitê nós temos 10 municípios. Né? Dentre os 22, são 10 escolhidos. 10 municípios, 10 representantes da sociedade civil, universidade, ONGs, etc. E 10 representantes dos usuários, Água do Paraíba, SEDAI, IESFLUCAM, sindicatos, essas coisas todas. E lá eles sentam e discutem o que vocês fazem aqui. Você falou muito bem, né? O foco nosso é a regionalização, a nossa região. Tem problemas do Brasil que interferem em nós? Sim, vou falar até sobre isso. Mas a gente tem que só quem conhece os nossos problemas somos nós. Se vai para o governador do estado, ele não conhece o nosso estado do Rio como nós conhecemos. Então nós temos que levar para ele, né, os técnicos e os agentes públicos os nossos problemas para que sejam solucionados. E aí você falou dos usos, né? Dos usos da água. Bom, o comitê, ele trata do uso da água, a gente chama usos múltiplos. Aí você, no começo da questão, até anotei aqui, você falou o uso da água. A água vai para o mar, vão deixar ir para o mar? Sim. O caminho da água, né, ele sai do mar e volta para o mar. Ele evapora do mar, o vento traz para a montanha, precipita e é o que está acontecendo agora, está indo para o mar. Uma parte dessa água que vai para o mar, ela tem que ficar aqui. O primeiro uso da água é o ambiental. Manter o rio e peixe, a biota que a gente chama. Manter rio e peixe, espécies, planta, tudo. Tá? Por isso que aconteceu o geosmino, mas vamos falar isso mais tarde. Então, foi pouca água que manteve aqui. Foi tudo para o mar, ou então usaram tudo lá em cima. E uma parte tem que ser destinada ao uso humano. Essa conta, Cláudio, é o que o comitê faz. Chama Gestão dos Recursos Hídricos. Isso é uma lei federal de 1997, que instituiu todos os comitês, porque a política pública não era suficiente para fazer esse conhecimento local, trazer esse conhecimento local à tona, para a sociedade entender. Vou fazer uma comporta aqui no Rio Paraíba do Sul, vou drenar a Baixada Campista para o uso humano, né, as pessoas viverem na Baixada, que antigamente não poderia viver, né? Era uma cidade pestilenta, febre amarela, tifo, difteria, porque tinha alagamento para todo lado. Houve uma drenagem, hoje é permitido, né, conseguiu o ser humano usar toda a Baixada, mas causou também algumas dicotomias, né? O uso excessivo a drenagem excessiva, essas coisas todas. E nós temos que consertar isso. O Rio Paraíba do Sul está situado onde está sendo gerado 20% do PIB brasileiro. Essa pressão por uso de água, que a gente chama usos múltiplos, é que nós tentamos fazer a gestão. Aí eu digo a você, o nosso comitê aqui, região hidrográfica 9, vizinho ao Macaé, vizinho ao Rio dos Rios, região serrana do estado do Rio de Janeiro, mas nós estamos inseridos num comitê muito maior, que é o Paraíba do Sul. Lá em São Paulo estão os reservatórios. Lá em São Paulo, esses reservatórios só servem à metrópole paulista e à metrópole fluminense. Não vem água para nós para cá. O reservatório paulista não atendem a nós. E pelo contrário, o Rio de Janeiro tira 70% da nossa água. E os reservatórios lá construídos na década de 50, 60, eles servem à metrópole do Rio de Janeiro. Aí você falou de solidariedade da água. Não existe solidariedade. É tipo aquele córrego, aquele valão, né, que a gente fala assim, que passa na nossa propriedade, lá na roça, a gente cerca a água ali e quem da frente que se vira. Não é? É o que acontece. Vamos chegar lá, mas deixa eu entender. O comitê monitora, então, esse nível, monitora
esse volume d'água. Também é uma pergunta sobre esse monitoramento, depois eu vou entrar lá, mas o que é quando o comitê define que há uma irregularidade, que há uma diminuição? Você falava que tinha o surgimento da geosmina em Campos foi baseado num erro, ou não atendimento. Não atendimento. Como que é feita essas decisões? Chegou lá, o comitê resolveu, estão desviando mais água aqui, além do normal. É para desviar 70, estão desviando 90. Vocês descobrem isso, para onde vai essa decisão? A quem vocês apontam o erro? Quem vocês cobram? Qual o desfecho dessas reuniões? Exatamente. Foi bom você voltar, porque eu me empolguei e desviei do crucial. Fique à vontade. O comitê do Baixo Paraíba do Sul, hoje, aqui dos 22 municípios, sede na UENF, que nós temos a diretoria, eu e mais outros amigos nos revezamos lá nesse trabalho, é destaque hoje no estado do Rio de Janeiro e também na Bacia do Paraíba do Sul. Por quê? Nós instituímos um projeto, um programa em 2016, começou a atuar em 2018. Nós temos 3 pessoas trabalhando diuturnamente hoje para monitorar essa nossa água, Baixada Campista e Rio Paraíba do Sul, Norte, Noroeste Fluminense, certo? O comitê toma decisão. Vai haver, nós hoje, com essas 3 pessoas trabalhando diariamente no comitê, monitorando a água, nós temos condição de dizer assim, o Rio Paraíba do Sul vai ultrapassar a cota de transbordo daqui a 24 horas. Nós já fizemos isso há 2 anos atrás, em 2022. Eles me ajudaram aqui nas informações. Então, esse monitoramento, aí o monitoramento, Cláudio, aí as pessoas pensam assim, por que tem uma estação ali na Ponte de Ferro, Ponte de Pau, né? Tem uma estação da Agência Nacional de Águas ali, de 15 minutos ela monitora a água. Leva o ano todo monitorando, mas a gente precisa dela agora. Precisa dela o ano todo. Nós usamos, a nossa equipe trabalha diariamente divulgando esses dados. Esses dados estão lá no site da ANA. Para você entrar aí, é uma maratona para você entrar. Graças a Deus, hoje está tudo disponível no computador. Mas é uma maratona para você entrar nisso. É um labirinto. É um labirinto. Nossa equipe panha isso e coloca no celular aqui, diariamente, todos esses dados. Em qual canal que vocês colocam aí no celular? Tem o site do CBH Baixo PS. Você bota no Google aí, Baixo Paraíba do Sul, aparece. Tem um site da sala de monitoramento também. Então, a gente presta esse serviço. Agora, tem uma coisa que as pessoas precisam entender, né, que aí quando a gente aparece e cria destaque, Cláudio, como nós do comitê da sala de monitoramento temos hoje, a gente precisa falar, não é elogiar não, Cláudio, é motivo de orgulho ao UENF participar desse processo e nós campistas temos essas ferramentas em mãos. Certo? Então, quando nós divulgamos fazendo esse trabalho, não é, a gente consegue entender, aí a gente produz documentos, Cláudio, documentos baseados em dados técnicos que nós levamos ao governador do Estado, à SEA, a Secretaria de Estado e Ambiente, ao INEA do Rio de Janeiro. Por quê? E aos municípios, logicamente. Quissamã, São Francisco, Campos, São João da Barra, porque são os mais impactados. Mas todos os municípios do Noroeste Fluminense, Bom Jesus, Itabapuana, Varriçá, Itaperuna, nós atuamos. Mas Cardoso Moreira, mas os mais impactados realmente são os municípios aqui da Foz. Então a gente, inclusive, eles estão conosco no quadro do comitê, e como diretoria, inclusive, e a gente divulga esses dados, faz um documento e entrega em mãos ao governador do Estado, às SEAs, às prefeituras. Agora, nós não temos recursos, Cláudio, para fazer as ações que precisam. Por exemplo, nós fizemos um projeto das 8 comportas do Paraíba do Sul. Projeto executivo, projeto dimensiona a bomba, o parafuso, a construção civil, a ambiental. O projeto está pronto. Agora, nós não temos recursos para executar a obra. A luta nossa hoje é que o Estado faça 2 comportas e o município faça 2 comportas. Foi promessa de campanha de Garotinho e Frederico a construção dessas comportas. e o governo do Estado também, a Ana Acha, esteve aqui há 2 meses atrás, no nosso comitê, subsecretário de Estado e Ambiente do Rio de Janeiro, a Ana Acha, prometeu fazer também 2 comportas. Tá? 2 comportas no município de Campos e 2 feitas pelo Estado. Onde seriam essas comportas?
E qual a finalidade dessas comportas? É muito importante a sua pergunta também, agradeço de novo. O DNOS, na década de 50, 60, em 1938 foi feito o primeiro dique de Campos. Você falou de história, de cidades, o Rio Paraíba foi a nossa estrada. Começou a assentar pessoas aqui na década de século XVII, aí viu-se a enchente. Em 1938, Saturnino de Brito projetou aquele dique de pedra que tem de Tereré até aqui na UF, no Matadouro. Você conhece, né? Sim. O dique de pedra. Aquele dique não foi feito à toa, para conter cheia, porque a cheia vem lá do Tereré. E lá começa a comporta, que o DNOS também fez na década de 60. A comporta do Itereré, a comporta do Cacumanga, a comporta do Campos Macaé, Coqueiros, Cambaíba e São Bento. Certo? E tem do lado de lá o Jacaré e o Vigário. São Bento e Tereré não precisam de intervenções, está no projeto, mas eles aduzem por gravidade, por cota, né? Tem cota para adução. Mas as outras, Coqueiros, por exemplo, está aduzindo agora, mas levou um todo sem aduzir. Então precisa de bombeamento. Esse projeto nós fizemos. E isso custa caro, mas é um benefício para evitar esse esgoto que tem aqui no canal Coqueiros, evitar a proliferação de algas, de aguapés, essas coisas todas, entendeu? Que isso é diluir o esgoto tratado, mas o esgoto que é lançado nesses canais, melhorar a água das lagoas, para isso que serve esse projeto de comportas. Não, ótimo. E que não atrapalha, por exemplo, o final, que é São João da Barra. Não, de jeito algum. Ele não diminui. Não atrapalha, eu vou te explicar por quê. Mais uma vez, a nossa região, você falou também no início aí, eu acho que eu posso até ir embora para cá. Não, pelo amor de Deus. Coisa importante aí que eu não preciso mais. É porque eu fico te ouvindo, aí eu fico aprendendo. Você falou que nós temos uma foz lá no Guandu, de fato. Mas além eu vou falar isso tudo depois sobre isso, mas além da foz do Guandu, nós temos 3 fozes aqui. Nós temos um delta. O que é um delta? O rio não sai numa foz só, sai em vários locais. Canal das Flechas, Barra do Furado, Canal das Flechas, uma foz. A Tafona não tem mais, tá em São Francisco, segunda foz. E terceira foz no Rio Guaxindiba, pelo canal Vigário Antônio Rezende, que sai aqui de Campos. É onde saem as 3 águas do Rio Guaxindiba. É considerado... O DNOS fez isso, ligou, não é natural essa. Essa é a única que não é natural. O DNOS, em 69, orientado pelo estudo Gaglioli, um italiano, que fez um estudo para reduzir cheias em Campos, ligou pelo canal Vigário, o Rio Paraíba ao Rio Guaxindiba, para na hora da cheia, abrir essas comportas e extravasar água para essa região, diminuindo a cheia em Campos. Então Canal das Flechas, Gargaú, que é São Francisco. A Tafona acabou, fechou. Tafona fechou. E isso você está falando é aqui de Campos, aqui da região norte. Se for contar Guandu... Mas tem o Guandu e tem o Garatá. Que aí são outras fozes também. Outras fozes que é a transposição. Que aí vem através artificial. Das polêmicas transposições. E vão fazer outra ali em Sapucaia. Está definido, João? Não. Calma aí, vamos deixar essa transposição para daqui. Essa é uma novela. Essa transposição, porque assim, teve uma transposição em 2014 muito importante, significativa, que foi aquela lá do Cantareira. Nessa época já existiu o comitê? Já. Vocês chegaram a participar de... Muito. O comitê foi essencial nesse processo. O comitê aprovou, foi favorável? Não, como é claro que foi a posição do comitê naquela época? A posição do nosso comitê do Baixo Paraíba do Sul, eu era presidente na época, e o meu colega Zenilson Coutinho, da Frucan, também participava. Nós lutamos... quando soubemos dessa notícia, né, nós fomos ao Ministério Público Federal aqui em Campos, né, doutor Eduardo, e fizemos uma tarde inteira com ele, uma exposição de motivos, dizendo que era impossível fazer uma nova transposição pelas baixas vazões na época de seca, porque a transposição, Cláudio, ela precisa de água na época da seca. A época que está São João da Barra sofrendo intrusão salina é a época que eles tiram água. Agora eles não tiram água, agora eles jogam água para nós. A transposição tem essa característica. Ah, é assim? Ela só tira... Quer dizer, ela tira direto, mas vou dizer, na época de seca você tem 100. Se ela tira 70, sobra 30. Na época de sobra, agora tem 1000. Tirando 70 não influencia nada, mas tirando 70 de 100...
influencia. Quer dizer, 70 de 1000 não influencia nada. Esse é o problema da transposição. O que quer dizer que a transposição tanto prejudica a gente quando tem ou quando não tem? Quando não tem, eles jogam água em cima de nós cada vez mais. Porque o reservatório enche, não é eles caso... têm que esvaziar o reservatório. É o caso da hidrelétrica também. Lá em os 3 reservatórios paulistas, né? Sim. Que só um tem 2.600 hectômetros. É monstruoso para Paraibuna. Não sei o que é hectômetro de água. Você não consegue, né? Bilhões de litros não de sei água. Que é. Eu sei bilhões que é de piscinas. em volume, né? Bilhões não sei de dimensionar o que é isso. Campos usa 2 metros cúbicos por segundo. Lá, a vazão lá, para chegar a 2,6 hectômetros, tem que levar 1 ano, 10 anos abastecendo o campo para encher um reservatório daquele. Aquele reservatório, ele consegue manter o Paraíba do Sul na época de seca. O que acontece com o reservatório? Agora ele está enchendo. Chega a 100, deve estar a 70%, 80%. Ele vai a 100%. Aí, na época de seca, ele vai esvaziando, mantendo a transposição para São Paulo e para o Rio de Janeiro até chegar a 20%, 30% em setembro, outubro, novembro. Vê a capacidade dele. Então, vocês foram contra essa transposição de Cantareira? Sim, aí eu me perdi mais uma vez. Não, tem problema não. Você precisa me frear, porque eu sou aquele cavalo... de corrida. Eu não ganho corrida não, mas eu corro. Você está aqui para isso, exatamente. O técnico, ele é bom por isso, porque ele tem tanto conhecimento, que quando o técnico, no seu caso é um conhecimento técnico, bruto, conhece tudo, integral. Ele não se perde na resposta por outros assuntos, porque ele não conhece nada, não tem conteúdo. Então vamos lá. Aí vocês foram contra, então, 2014. Então, aí sentamos com o doutor Eduardo, fizemos a exposição de motivo. Ele fizemos uma nota técnica, ele pediu, está no site do comitê essa nota técnica, de 2014. Fizemos uma nota técnica antes de aprovar a transposição. Ele pegou essa nota técnica, fez uma ação civil pública. Tem um termo lá jurídico, né, que eu posso estar enganado, mas uma ação civil pública, e mandou para o governo do Estado. Contra a transposição para São Paulo. Não tinha sido decidido ainda. Em função dessa ação nossa, junto com o doutor Eduardo, é que o governo. Você sabe que o governo paulista foi a Dilma, né, pedir essa transposição. Antes, aí, essa ação civil pública chegou lá no governo do Estado, dizendo que não poderia fazer a transposição, mas por ser uma coisa federal, mesmo sendo um promotor federal, mas era de Campos, não é um promotor federal de Brasília, é um promotor federal de um estado, né? Promotorista federal, mas do estado. O Fux falou assim, não, isso não é competência do promotor Eduardo, foi para Fux, foi para o Supremo. Aí os 3 estados, junto com o Fux, decidiram. E nessa decisão, eles consultaram o CEIVAP, que é o Comitê da Bacia do Paraíba do Sul, do qual eu sou vice-presidente hoje também. Eu sou diretor de 2 comitês hoje. E aí, na época não era, lógico, mas participava do CEIVAP. E lá nós tivemos a oportunidade de participar de uma resolução que faz essa manobra de água para o Rio e para São Paulo. Regulamenta, né, por melhor dizer, regulamenta a manobra de água que vai para São Paulo e vai para o Rio de Janeiro. Isso tudo tem escrito tudo isso. Essa resolução define. São Paulo só pode tirar 167 hectômetros. O Cantareira tem 2.600 hectômetros. Você vê, o Cantareira é muito maior do que toda a água que vai para São Paulo. Ele só pode tirar 167 por ano. 8 metros cúbicos por dia, por segundo, mas tem um limite de 167 mil hectômetros por ano. Então, isso tudo está regulamentado, não é assim também. Tudo isso em função dessa pressão que fizemos. Em função dessa pressão, não conseguiu do ministro Fux fazer esse termo de ajustamento de conduta entre os estados, essa coisa toda, atender São Paulo. Mas como atender São Paulo? Aí entrou o princípio da solidariedade que você falou. Como atender? Não, nós temos que atender o Rio de Janeiro, temos que atender o Baixo. O Baixo precisa de pouquinho, larga ele para lá, vamos tirar a água dele. Mas do Rio de Janeiro e São Paulo são prioritários nessa. Aí a solidariedade, como eu disse, né? Não é bem feito. Nós vamos fazer um pouco mais de... Confundi mais do que expliquei? Não, você foi perfeito. Tanto foi perfeito, deu para entender que vocês não conseguiram evitar o desvio, né, a transposição, mas conseguiram regulamentar. Exatamente. De forma
que fosse um uso racional. Eu entendi. E nós tivemos voz nessa regulamentação. Nós escrevemos um artigo. Porque nessa pedido do Fux, nessa decisão do Fux, foi retirado 20 metros cúbicos nosso. Foi dado para São Paulo, mas foi retirado nosso. Ou seja, de onde vai tirar essa água? Vai tirar do rio? Não, tira lá do baixo. Então nós tínhamos 90 metros cúbicos, baixou para 70 na transposição ali do Guandu, certo? Ali tem um barramento que libera água para nós e vai para o rio. Liberava 90, agora está liberando 70. Nós escrevemos um artigo dizendo que na época de escassez pode ser 70, mas quando os reservatórios estivessem cheios, deveria voltar a ser 90. Está escrito e foi feito esse ano. A única vez de 2014 para cá que foi cumprida essa resolução foi esse ano, 2024. 10 anos para eles cumprir a resolução que nós escrevemos e eles aceitaram. Está escrito na resolução, o nosso texto lá exatamente como nós escrevemos. Mas só que eles só aceitaram agora em 2014. Ô João, deixa 24. Vamos voltar no uso solidário da água lá na frente, que aí a gente vai entender mais, a gente vai saber mais sobre esse processo todo, porque assim, tem muita curiosidade para a gente acompanhar. Como é que vocês acompanham isso? Como é que é controlado esse nível? Se é possível, né? Se é possível acompanhar, enfim. Vamos chegar aqui para a gente fechar esse bloco. Hoje, por exemplo, você tem surgimento de geosmina. Me parece que surge todo ano, já não é tão incomum assim. Já vem surgindo, você confirma isso pra gente. O próprio diretor de Água do Paraíba falou que tem que controlar antes de que ela se prolifere de forma tão gigante como foi agora a última, em julho do ano passado. Surgimento da intrusão salina. Pode chamar de língua de água salgada ou não? Não, é língua, só que a gente chama intrusão porque ela entra por baixo. A língua, né? Entra por cima. É quando entra de vez, assim, a maré entra. Tá. O sal, ele entra por baixo, ele é denso. Então, o sal, você na superfície, você detecta um sal. Se você analisar o fundo, lá no fundo, muito tem maior. Muito maior. Então, ele anda muito mais distante. Meu Deus, então você vê como é que são as coisas. E aí faz com que esses fenômenos aconteçam e a gente fique aqui na situação que a gente ficou, sem água, com mau cheiro. E São João da Barra, também mais do que a gente, sofre diariamente com a captação dessa água que é suspensa. Agora, tem sido muito comum nos últimos meses a gente anunciar Cidade de São da Barra. Aliás, vou convidar o pessoal de Cidade de São da Barra para vir conversar também com a gente nessa série de entrevistas. Qual o diagnóstico? Ranieri, muito bom, diretor da SEDAI lá de São João da Barra. Depois a gente me passa lá o contato dele, por favor. Qual é o diagnóstico que você dá para a saúde do Rio Paraíba hoje na nossa região? O Rio Paraíba hoje está doente. Eu posso afirmar isso com toda, né? Nós acompanhamos isso diariamente. E no caso de São João da Barra, se você for lá, você prove, por favor, o picolé de São João da Barra, ele é salgadinho. Porque a SEDAI não consegue, né, humanamente impedir que entre alguma parte de sal. Porque o que acontece, Cláudio? Esses dias nós estivemos lá, como acontece a extrusão salina. O rio, quando está na seca, fraco, vazão baixa, abaixo da vazão ecológica, que isso é um absurdo. Por isso que eu digo que ele está doente. Ele está doente porque ele leva 4 meses com vazão abaixo da vazão mínima que mantém planta, peixe, etc, etc. Chamada vazão ecológica. Isso são dados, eu posso provar esses dados para você, nós temos gráfico disso, etc, etc. Então, essa vazão ecológica não é mantida, aí seria uma vazão mínima para que o mar e o rio fossem minimamente equilibrados, certo? Marés normais, existia uma zona de interstício que a gente chama de mangue. O mangue não é água salgada não, é água salobra. Mas hoje a maré está avançando muito além do mangue. A maré chegava à água salgada a 4 quilômetros. Ou seja, não chegava a São João da Barra, chegava próximo a São João da Barra. Hoje ela anda 8 quilômetros, aí chega a São João da Barra. Qualquer maré com o rio baixo nesses 4 meses, 2 vezes ao dia, entra água salgada no sistema da SEDAI. Porque a água que ele está captando, o mar chega ali. Aí o que faz?
segundo os técnicos lá, nós estivemos lá, ele para a captação e aquela água que está naquele reservatório tem que ser jogada fora de volta. Porque entrou sal, ele só vai detectar depois que passa o sal. Como é que ele vai detectar antes? Tem que detectar a hora que chega ali. Mas quando chega a bomba trabalhando, né? Aí ele joga aquela água fora, fica o centro de São João da Barra sem abastecimento, hospital, etc. Nós aprovamos recurso para um poço artesiano de São João da Barra, até hoje infelizmente não foi feito, mas essa intrusão salina e causa esses problemas. Por que não causa problema em São Francisco? Todo São Francisco é abastecido com poço subterrâneo. Mas não é o desejável. Desejável é que ele pudesse também pegar água do Rio Paraíba do Sul. Mas, e você falou da intrusão salina, e uma outra coisa que você falou, Geosmino. Por exemplo. Então, o rio está doente por quê? Com essa retirada de água, essa vazão ecológica é ultrajada, ou seja, ela não consegue ser mantida por causa das transposições, certo? Se não houver essas transposições, a vazão ecológica nunca teria vazões abaixo dela. Então, tira a água, mantém a segurança hídrica do Rio de Janeiro, de São Paulo, e causa insegurança hídrica para nós. Essa é a nossa luta de hoje nos comitês, tanto o CEIVAP quanto o Baixo Paraíba do Sul. Para que seja regularizada as vazões. O que é isso? A vazão que sai para o Rio de Janeiro, lá no Guandu, é fixa, né? É mínima, 120 metros cúbicos, nunca baixa. Nosso não, ela é variável, abaixa, sobe. Na cheia vem excesso, causando inundação. Na seca vem escassez, causando seca e intrusão salina, etc. A nossa luta hoje é para fazer reservatórios em Minas também, para que essa vazão, pelo menos uma vazão mínima pré-estabelecida, que esses números nós já temos, já tem esses números, já tem o projeto de fazer isso, já tem o recurso para pagar o projeto, não tem para a obra. A obra é em torno de R$1 bilhão. Nós já fomos várias vezes ao Ministério da Integração em Brasília solicitando essa obra. Nós, Rio e Minas, tá? Técnicos. Os governadores não foram ainda. O Ministério lá nos falou assim, vocês podem vir trazer a reivindicação, nós anotamos, aprovamos o projeto de vocês, mas a obra só sai o dia que o governador vier aqui pedir a nós. O Ministério Público fala assim, o Ministério da Integração fala exatamente isso. Aí já não é técnico, aí já é político. Foge a competência É isso que é a força do comitê, é a força técnica. Limita. Ficou claro isso pra gente também aqui. Ô João, todo doente precisa de, no mínimo, remédio e cuidado. Quais são os cuidados que estão sendo feitos hoje ou propostos pelo comitê e quais são os remédios que o Paraíba precisa? Vou falar de remédio, não me remédio, você causa sequela, né? Se o ser humano está concentrando cada vez mais nas cidades... Tratamento, então. Tratamento. O ser humano está concentrando... A concentração urbana hoje é um dos malefícios da sociedade moderna. Tanto o esgoto que é lançado, a impermeabilização dos solos que você falou aí, tudo isso é causado pela concentração humana nas grandes cidades. E o tratamento, que eu fujo muito do tema às vezes, né? Divago muito, mas eu vou tentar me corrigir. O tratamento. Primeiro, reservação de água em Minas Gerais para regularização de vazão aqui. Esse é o principal. Vai trazer água para o Noroeste Fluminense, vai reduzir o impacto das cheias no Norte e Noroeste Fluminense e Leste Mineiro. Você sabe que tem cidade, Cataguá, Leopoldina, que enche todo ano. Essa reservação de água vai impedir, a gente chama amortecimento de cheias. O projeto é esse. Impedir cheias da Peruna, Cardoso, Pomba e Muriaé e manter uma vazão mínima na seca. Isso é que chama o projeto número 1 nosso. Isso está tudo a ver com Geosmino que você falou aí. Todo ano o Pomba, nós fomos daqui a Santa Bárbara do Tigúrio. Não sei se você sabe onde é isso. É lá no centro, perto do Belo Horizonte. Nunca ouvi lá que falar. Nasce o Rio Pomba. Nós saímos daqui 3 dias viajando, percorrendo o Pomba. Imagina. Nós tivemos, eu e o Edinaldo, nosso técnico especialista lá, engenheiro florestal, e nós vimos essa foto que você botou aí, é de lá, da represa que tem lá. Então, a sua foto aqui. Tá. Essas lá na nascente do Pomba. Do Pomba.
O nosso algoz é o Pomba. Por quê? Ele nasce em uma região que mais chove, que é um afluente dele, Chopotó, bacia do Chopotó, mais chove no Brasil é lá. Por isso que tem essa cheia em Campos. O Pomba, ele sobe muito rápido. O que causa cheia? Para as pessoas entenderem. Não é o volume de água, é a velocidade que esse volume chega. Por exemplo, choveu 50 milímetros em um dia. Em Carapebus, em 2002, choveu 350 milímetros, destruiu tudo lá. E isso vai acontecer cada vez, isso chama-se de emergência climática. Eu, mais uma vez, estou divagando aqui, mas tudo tem a ver uma coisa com a outra. Nós estamos nessas mudanças climáticas, nós já estamos em emergência climática. O que é isso? As chuvas estão concentradas num pequeno período e mais volumosas. E as secas mais drásticas por maior período. Então, nós temos que enfrentar isso. O ser humano tem que se adaptar a isso. Como? Essa é a geosmina. Lá é o que mais chove. Nós guardando essa água lá, nós vamos... o que serve a água? Diluir o esgoto que é lançado nos rios, certo? Então, a gente tendo esse reservatório, nós podemos manter uma vazão alta na seca, que nunca vai diminuir tanta vazão do Pomba como quando diminui, porque o Pomba é assim, a Serra de São Geraldo é muito alta. Chove muito, mas a água vem com a velocidade e vai toda embora. Então, na seca ele seca muito e na cheia ele enche muito. E tem muitos reservatórios. Esses reservatórios, Cláudio, ele acumula também a geosmina, as plantas, as toxinas, as plantas que emitem as toxinas, que uma delas é a geosmina. São microalgas. As algas cianofílicas, elas produzem uma toxina que uma delas é a geosmina e outras são fatais até, né? Graças a Deus não chegou aqui. Mas a geosmina é produzida por essas algas. Havendo a diluição dessa vazão do rio, diminui a proliferação das algas e, consequentemente, nunca mais vai aparecer geosmina. Que acontece todo ano, também por causa de vários reservatórios que tem no Pomba. Perfeito. Perfeito. Por exemplo, ontem foram 60 milímetros, né? Ontem. Se chove 60 milímetros em 1 hora, é a velocidade que você fala? É isso também? Exatamente. Se chove 60 milímetros de 7 da manhã até 9 da noite, até 7 da noite, 12 horas, 14 horas, você tem uma dissipação da água. Você vai conseguindo... A distribuição normal da chuva. Vai conseguindo, né, os bueiros, por mais mal conservados, sujos, tudo que tem de problema, a impermeabilização que a gente falou, mas você vai caindo num volume mais lento, a água consegue escorrer pelos caminhos que ela vai achando ali e vai embora. Agora, quando cai tudo de uma vez só, não tem como. Vou dar um exemplo que você falou. Acho que eu vou terminar o programa aqui. Você está falando tudo, não sobra nada para mim. Eu fico vou dar um exemplo que você falou. Você disse da chuva. Olha só, 50 milímetros em 1 hora. Nós temos 900 milímetros anuais. São menos de 100 por mês. Vamos dizer 100. Vamos botar 300 milímetros por mês. Ou 3 vezes a normal. Quanto tem que chover por dia, 300 milímetros? 10 milímetros. Choveu 50 em 1 hora. Então, é isso que está acontecendo hoje, a emergência climática. Ao invés de chover 10 milímetros por dia e 300 por mês, está chovendo 50 em 1 hora e não está distribuída essa chuva. Então, causa velocidade, a água chega muito rápido. Já pensou? Chover na bacia inteira, em 1 hora 50 milímetros, essa chuva vai chegar aqui em 24 horas, chega aqui tudo junto. Dessas cidades, todos 50 milímetros em 100 cidades. Chega 5 mil milímetros aqui em Campos. E a vazão nossa aqui é 5 mil metros cúbicos por segundo. Explode tudo em Campos. Bom, João, são 7h58. Cara, uma verdadeira aula que você está dando aqui hoje. Como sempre, né, você faz. Josimara está aqui participando com a gente desde cedo. Josimara Lessa, excelente explicação, seu João. Infelizmente, não depende do comitê as ações necessárias. Aí, quando as pessoas entendem assim, é porque a explicação foi perfeita. Porque o comitê tem que ter limites, né? A política pública, a aplicação de recursos não é função do comitê. A função do comitê é planejar e propor ações. Agora, nós temos uma grande oportunidade. Eu estou conhecendo mais, assim, quero conhecê-lo pessoalmente também, vai estar aqui com a gente,
que é o promotor Fabiano Moreira. Fazendo excelente trabalho. O cara tá, assim, botou a faca entre os dentes e partiu para cima. Ou seja, o Ministério Público, ele é promotor, né, em Campos, do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, é promotor de investigação penal, para quem está acompanhando, e agora ele vai tirar um período de férias, depois, assim que retornar, vai passar aqui também com a gente para conversar. É o Rambo campista. Rambo? É o Rambo campista, é isso aí, botou a faca entre os dentes, e aí, assim, eu falava até com ele ontem, para engrossar esse caldo, e aí o caldo é promovido pelo comitê, pelas entidades que participam do comitê. O Ministério Público tem um braço muito forte, de muito crédito, para poder provocar a justiça no sentido de, sim, tomar as decisões, já que os políticos, já que os governos não, por vontade própria, não tomam essas decisões de agir, essas ações, então vai se não for por bem, vai por mal, né? Ontem até entrava no outro assunto com ele, assim, nem é para tocar isso, até porque a gente está, foi uma ideia vaga que eu tive assim, poxa, a gente conseguiu segurar a partilha dos royalties, numa liminar. Ele falou, Cláudio, não é bem por aí o caminho, não é bem assim. Aí começou a explicar, mas a gente já tinha conversado bastante, então talvez não seja jurídico assim, exatamente esse caminho, porque você está tratando de vida, está se tratando do uso da água para a sobrevivência das pessoas, mas também não é tão frouxo que a coisa vai correr a partir de agora. Eu acho isso muito, muito importante. Estou olhando aqui, João, no site do comitê, depois você acessa aqui para mim, onde é que está esse aqui, não é? Comitê de Bacia Hidrográfica, Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana. Procura esse sala de monitoramento que aparece. A sala de monitoramento, há também passar o link aqui. Há também a necessidade de passar o link aqui. Vou saber de você como é que funciona essa sala daqui a pouco. Bom, gente, não perde não, nós continuamos aqui, vou fazer só um intervalo agora, vamos continuar conversando com o professor João Siqueira, aliás, professor da UENF, da nossa gloriosa UENF. Ele está conversando com a gente neste programa de hoje, nessa série de entrevistas sobre o Rio Paraíba do Sul. Salve o Rio Paraíba do Sul. Depende de mim, depende de você, depende do Ministério Público, depende do prefeito, do governador, do vereador, depende do seu João lá no comitê, mas assim, sobretudo, depende de todos nós juntos. Não adianta cada um puxar para um lado. Então a gente precisa estar com o pensamento único, unido, no sentido de poder tentar resolver essa situação. Nova transposição, vamos falar daqui a pouco, próximo bloco. Gostei da participação do doutor Frederico Paes, vice-prefeito, lá na última reunião com o Ministério Público. O Fabiano Moreira convidou, ele foi e participou. O Almir, que é outra autoridade também, e que tem os limites de poder, que é um secretário municipal, enfim, né? Mas já é um poder público participando da conversa, se inteirando, né, de tudo que está acontecendo. Gente, são 8h02. João, vamos tomar mais um cafezinho rapidinho e daqui a pouco a gente volta na sequência para continuar essa conversa. Folha no Ar é oferecido por Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos e Radmed Diagnósticos por Imagem. Tem uma dica agora muito bacana da Nauta XP para você investir o seu dinheiro, né? Para você que é professor, seu João, está ganhando muito bem. Coisa, professor, cara, é tudo tão injusto nesse país, mas assim, não tem salário mais injusto do que o salário do professor. Como é que pode? Se a gente quer ter um país de primeiro mundo, como que a gente não valoriza o professor? Não dá o mínimo de condição para o pessoal trabalhar. Não tem como esse país dar certo, não. Mas vamos lá, vamos na fé. Então invista seu dinheiro aí com a Nauta XP Investimento para você, né, ficar de boa. E cuidado com o investimento maluco aí, que você tem uns malucos aí que vai dar 50% ao mês. Aí os caras, cuidado, hein?
Faça o investimento com quem realmente entende. Conheça a equipe da Nauta XP Investimento. Minuto Nauta XP.